Irmãos, graça e paz no Senhor, que Deus nos abençoe. E considerando as últimas reflexões, eu diria graça, paz e misericórdia da parte do Senhor sobre a nossa vida, considerando o texto de Judas que li e que fizemos pelo menos duas reflexões naquela carta. Hoje quero também fazer a leitura de alguns trechos que encontramos no livro do profeta Amós e tirarmos conclusões para a nossa vida, a fim de que, aprendendo com a palavra de Deus, nos mantenhamos firmes, seguros, certos de que Ele está no controle da nossa vida. Quero neste momento parabenizar a igreja e incentivar os irmãos a se manterem em oração, incentivar pelo fato de que houve uma grande adesão dos irmãos para o painel de oração. Muitas pessoas escreveram ali o seu nome e assumiram o compromisso de orar, e eu entendo que durante 24 horas nós estivemos em oração juntamente com a nossa congregação. Isso é importante para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Vamos continuar orando, né, irmãos? Pedindo ao Senhor e nos colocando diante dEle, para que Ele então vá tratando cada situação que a gente possa estar vivendo. Aproveito para falar também dos enfermos. Paulo Gomes, que já mencionamos aqui, está se recuperando bem, as informações que eu recebo, e nós louvamos ao Senhor pela vida do Paulo Gomes, pelo que ele representa para o reino de Deus, né, com sua voz bonita e as músicas que realmente traz conforto ao nosso coração, nos incentiva a louvar ao Senhor. Então, pedimos a Deus pela vida do irmão Paulo Gomes. Preciso falar também um pouco mais sobre nossa campanha de missões mundiais. Ela continua e vai até o meado do mês de junho. No informativo de domingo você receberá exatamente, com mais precisão, o dia em que fecharemos a nossa campanha. Temos sido informados de irmãos que já estão contribuindo para a campanha de missões mundiais. E imediatamente a essa campanha nós teremos que começar a campanha para missões estaduais também. Eu quero, neste momento, fazer a leitura de trechos do livro do profeta Amós e compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu percebo interessantes nele. Amós foi um profeta muito severo, muito pesado em suas palavras. Ele profetizou no reino de Israel, reino do norte, mas com uma certa influência também em Judá. E Amós tinha uma palavra pesada. Ele chega a dizer, lá no capítulo 5 do seu livro, que ele foi chamado por Deus, né, que quase que ele quer dizer que não era a intenção dele e não havia pensado, eu chamado pregador leigo, mas Deus o chamou enquanto estava lá cuidando das suas ovelhas e também colhendo sicômoros. Deus o chamou e deu a ele a responsabilidade de falar para o seu povo em meio a uma crise tão grande espiritual que o povo estava vivendo,
povo estava completamente manchado pela iniquidade, deixando totalmente o Deus que servia, o Deus verdadeiro, e aí se voltando para a iniquidade. A coisa estava tão séria que Amós, ele é convidado a sair do meio do seu povo com a mensagem que ele pregava. Sabe, aquele tipo de situação, ele era tão severo na sua palavra que Amazias pede que ele saia do lugar onde estava pregando e vá para outro lugar. O povo não queria ouvir a mensagem de Deus, porque muito embora verdadeira, muito embora era a mensagem de Deus, mas o povo queria continuar vivendo no pecado, no erro, e Amós se mantém ali firme no Senhor. Olha que coisa interessante observarmos isso, né? Nós vivemos mais ou menos um tempo nessas condições em que, ainda que não seja com agressão, mas as pessoas não estão muito querendo ouvir a palavra de Deus com segurança, a palavra de Deus clara. O povo não está querendo ouvir muito isto. E o que nós percebemos em nosso tempo é que aquela mensagem que vem como que adocicada por situações, elas são muito melhor aceitas do que aquela mensagem que vem com rigor da verdade bíblica. Então nós vivemos um tempo mais ou menos assim. As coisas parecem que se repetem em nosso tempo também. E Amós, portanto, foi esta pessoa que viveu exatamente esta situação. O livro de Amós, quase todo o livro de Amós, é um livro de palavras diretas assim. Em poucos trechos do livro de Amós nós encontramos alguma situação em que ele manifesta aquilo que Deus quer fazer. Eu quero, portanto, fazer um breve resumo do livro de Amós com vocês e destacar algumas coisas. Nos capítulos 1 e 2, ele está profetizando sobre o julgamento do Senhor, julgamento sobre alguns povos. Então Deus diz que estaria julgando os povos. Olha o que diz o primeiro capítulo, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Portanto, Amós, ele estava ali para profetizar contra alguns povos, algumas nações e principalmente contra o povo de Deus. Isso porque as nações haviam se envolvido entre si e o povo de Deus, tanto Israel como Judá, foi também se envolvendo com a situação daqueles povos e aceitando a presença de outros deuses. Não é mais ou menos o que vemos em nossa sociedade, em que o mundo vai tendo muito mais influência na igreja do Senhor Jesus do que a igreja interferindo no erro dessa sociedade que vivemos. As coisas acontecem com tanta naturalidade e aquilo que ontem era coisa absurda para nós, como servos do Senhor, no que diz respeito à vida espiritual, hoje já é algo como que aceito e às vezes até se evita exatamente para não se comprometer
com respeito à sua posição na sociedade. Então Amós prega essa mensagem firme. Também nos capítulos 3 e 4, Amós descreve as várias tentativas feitas por Deus para trazer o seu povo, para salvar. A intenção de Deus com a mensagem de Amós, quando Deus manda Amós, ou pede Amós para pregar ao seu povo, a grande intenção de Deus estava pautada na misericórdia dele, no amor dele. Era o Deus daquele povo. E, irmãos, imaginem comigo, Deus soberano, vendo aquele povo que ele tomou com mão forte, aquele povo que ele tirou do Egito com tanto carinho, com tanta segurança, com tanto poder, agora o povo se corrompendo. Imaginem bem. Então a mensagem era para que o povo pudesse olhar para ele, mas o povo não estava nem aí, totalmente ignorando o Deus que antes servia. Que coisa triste. E trazendo isso para o nosso tempo, irmãos, nós precisamos, como crentes, ter a convicção de que nós estamos ajustados, alinhados, nós temos aliança com Deus. Essa semana eu falei de uma aliança, Deus faz uma aliança de sangue conosco, nós temos uma aliança com Deus e nós não podemos abrir mão disso em hipótese alguma, irmãos, porque do contrário, nós não somos pessoas confiáveis para o Senhor. A nossa vida tem que ter alinhamento com o Senhor. Nós somos tratados, eu disse nessas últimas reflexões, tratados pelo Espírito Santo, guiado por Ele. Isso tem que ser valorizado em nossa vida para vivermos. E diria a vocês que dias mais pesados virão, em que a nossa condição de crentes vai incomodar ainda mais muitas pessoas. Confesso que eu tenho orado muito a Deus para quando chegar o final dessa pandemia, e eu comentava recentemente com algumas pessoas de que muitos poderão querer se tornar descrentes, imaginando que Deus não agiu, que Deus não fez. Entretanto, na palavra dele, nós encontramos que Ele é o Deus que faz. Na nossa reflexão devocional de hoje pela manhã, quando eu li Isaías capítulo 41, falei exatamente dessa questão. É um Deus que nos toma, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos abençoa. O fato de eu estar falando para você nesta hora e você estar me ouvindo e me assistindo é exatamente porque Deus está no controle de todas as coisas. É interessante que as pessoas rapidamente se desviam daquele foco, e em especial no que diz respeito à vida espiritual. Quantas crises, quantas situações nós já enfrentamos ao longo da existência desse mundo, e nós sabemos dessas coisas, mas cada uma delas que vem, às vezes abala um pouco a vida daquelas pessoas inseguras com respeito à sua fé. Então, os capítulos 3 e 4, nós temos a tentativa de Deus, através da mensagem de Amós, de chamar o povo para si. Deus chamando o povo, Deus querendo abraçar o povo, Deus querendo mostrar àquele povo que Ele era Deus para solucionar os problemas dele. Agora, irmãos, imaginem isso, né? Se fosse pensarmos em Deus em termos humanos, a grande decepção de Deus, porque enquanto Deus chamava o povo mais se distanciava dele, e ele então traz as mensagens pesadas. Nos capítulos 5 e 6, Amós ensina que
se o povo se arrepender, buscar sinceramente o Senhor, eles podem evitar a destruição. Olha só, Deus chama, Deus orienta, olha só, Deus começa a arrumar as maneiras de ter o povo consigo. E nesses 2 capítulos que citei, 5 e 6, Amós então prega a mensagem dizendo, olha, se o povo se arrepender, diz assim o texto, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida, não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. E ele ainda diz, busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irrompirá com um fogo entre os descendentes de José e o desfará, devastará, e não haverá ninguém em Betel que apague. Amós, capítulo 5, versos 4 a 6. Quando lemos o capítulo 7 de Amós, no início do capítulo 7, é interessante também observarmos a mensagem de Amós aí. E diz o seguinte, capítulo 7, versos 1 a 3. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei. Amós diz, eu clamei. Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. Veja, de um primeiro momento que compartilhei com os irmãos, um Amós olhando para um povo completamente iníquo, um povo completamente envolvido no pecado, no erro. Agora nós estamos diante de uma mensagem de Deus diferente. Não que o povo tenha mudado o seu curso de vida, naquele contexto pelo menos, mas agora nós vemos como que Deus abrindo os braços para o povo, chamando o povo, como eu disse anteriormente, nos capítulos 5 e 6, chamando o povo. Sabe, irmãos, nós temos essa missão. Eu diria que, assim como Amós, nós temos uma responsabilidade tão grande de anunciar este Evangelho. Mas para que isto possa acontecer em nossa vida, ou a partir de nós, é preciso que nós vivamos algumas qualidades importantes, alguns aspectos interessantes da Palavra de Deus na nossa vida, como, por exemplo, sermos pessoas que têm visão de perseverança na vida, pessoas que nessa trajetória com Jesus Cristo sabem que as lutas poderão acontecer, mas que Ele está sempre nos tratando, nos abençoando, cuidando. Nós precisamos ter também a convicção, sermos pessoas otimistas. O crente tem que ser uma pessoa sempre otimista, não pode ser pessimista diante das situações, diante de notícias, por exemplo. O crente tem que ser otimista, sabendo que ele está garantido no Senhor. A mensagem de Amós nos leva exatamente nessa direção, para entendermos que
como pessoas qualificadas por Deus desde que aceitamos Jesus, nós precisamos mostrar então, em cada ponto, em cada lugar, em cada situação que vivermos, precisamos mostrar que Jesus é Senhor em nossa vida. E termino esse texto e quero ler para os irmãos ainda, no capítulo 9, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Eu vou continuar lendo, mas eu preciso parar aqui um pouco para você pensar comigo. Quantas pessoas talvez estejam com sua tenda espiritual caída? Amós diz que a mensagem do Senhor é que Deus iria levantar a tenda caída de Davi, e ainda completa nesse ponto, que Deus queria ver aquilo que ele viu no passado. Um povo restaurado e agora vivendo uma vida como no passado, ou seja, de mais ajustamento com ele. Mas continua dizendo: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e de todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar. Olha só, no final do seu livro, da sua mensagem ao povo, Amós está dizendo, portanto, que se o povo se arrepender, aqueles dias de seca, totalmente seca, sem chuva sobre os montes, iriam passar. E aquilo que fosse plantado continuaria até o momento da colheita. Então ele diz: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor Deus. Amós capítulo 9, versos de 11 a 15. Deus abençoando, tratando, cuidando. Então muda o cenário. É compromisso nosso, irmãos, mudar esse cenário de destruição que estamos vendo nesse mundo. E é pela oração, aquilo que fizemos na quarta-feira, nós temos que continuar fazendo, orando intensamente ao Senhor, para que Deus venha com seu poder e mude. Quero orar por sua casa neste momento, pedindo a Deus a bênção para sua família. Ministre sobre a sua casa a bênção de Deus. Vamos orar. Ó Deus querido e poderoso Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Maravilhoso, eterno, sublime, magnífico em suas ações. Deus, aqui estamos mais uma vez te agradecendo pelo entusiasmo que o teu Espírito promove em nossa vida, te agradecendo pelo fato de que estamos atravessando este Jordão de dificuldades, seguros no Senhor, te agradecendo
porque quando, como família do Senhor, como povo do Senhor, eleito, sacerdócio real, nós temos nos mantido sempre equilibrados, de acordo com a Tua Palavra. Deus, eu ministro neste momento esta oração sobre a vida daquele irmão, daquela irmã que sofre pelas circunstâncias que a sociedade está passando, ou porque já na sua própria vida tem tido outras dificuldades também, mas peço agora, Deus, abençoe esses irmãos, essas irmãs, as pessoas que participam deste momento, visite cada lar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.